Então, gente, minha internet fica caindo o tempo todo. Hoje não tá muito legal a internet, não. Mas vamos lá, vamos continuar. Pois bem, então Deus ele não quer que façamos uma caminhada de qualquer jeito. Ele quer que nós desfrutemos, que nós possamos aprender. Ele não vai fazer você caminhar com ele sem você se sentir bem, sem você desfrutar da caminhada, sem você se sentir feliz e satisfeito. Deus ele não nos obriga a caminhar com ele, mas ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra, se a gente escolher andar a caminhar com ele, o que que a gente vai ter, e se a gente não escolher caminhar com ele, o que que a gente também vai ter, né? Então, assim, tem dois caminhos, um leva à perdição e um leva à vida eterna. Aí você escolhe. E durante essa caminhada, ele quer que nós possamos nos sentir felizes durante essa caminhada, que nós possamos nos sentir aptos. Muitas coisas vão acontecer durante essa caminhada. Muitas vezes nós vamos passar por aflições, para que essas aflições venham nos amadurecer espiritualmente, né? Para que nós possamos trilhar essa caminhada. Ele vai nos dar os meios para que nós possamos trilhar essa caminhada. Lá, eu acho que é em Coríntios que ele diz que não vai vir tentação que não seja possível a gente conseguir lidar com a tentação, que não seja humana. Ele fala, não vem tentação que não seja humana, mas Deus dá um meio para que nós possamos escapar das tentações, ou seja, não existe nada que vai acontecer na vida da gente que esteja além da nossa força para que a gente não possa vencer. Né? Tudo que a gente passar, a gente vai conseguir vencer, mas o que a gente passar vai construir um caráter em nós que nós possamos avançar espiritualmente no reino, crescer, amadurecer e ser feliz e pegar todas essas coisas que acontecem, todas essas circunstâncias, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida e aprender dela, né? Então Deus ele vai fazer você caminhar com ele, você se sentindo feliz, você aprendendo durante a caminhada, né? Ele disse que ele é a porta e que a porta é estreita, né? Ele fala, larga é o caminho, a porta que leva à perdição, mas estreita é o caminho que leva à vida eterna. Estreita significa que você vai passar por aflições, mas você vai conseguir. Né? Ele não disse que só porque a porta é estreita você não vai conseguir passar por ela. Você vai conseguir, só que você vai se despir durante desse caminho, você tem que se despir, você tem que deixar muita coisa para trás, muita coisa que não condiz com a vontade de Deus, que não condiz com o reino de Deus, muita coisa que é anticristão, que é anti-vontade de Deus, ou seja, que Cristo não faria. Então essa porta larga que leva à perdição faz você caminhar para a morte, mas essa porta estreita que você caminha para a vida eterna faz você, é como se você estivesse passando por uma peneira para você poder entrar lá com uma qualidade de um caráter melhor, renovado, maduro, suficiente para que possa ver as coisas, enxergar as coisas e você entender. Então ele está disposto a nos ensinar tudo isso. Basta saber se você está disposto a caminhar com ele, a aprender com ele, né? E gostar do que você aprende, né? O que você não você acha que tudo é muito árduo, mas não é, porque com Deus o fardo é mais leve, né? Ele faz a caminhada ser mais tranquila. Ele não quer que nós caminhemos com ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque ele não vai pegar uma pessoa de qualquer jeito para morar com ele. Quando você vai levar alguém para dentro da sua casa, que você vai ter o seu ciclo de amizade, você não pondera, você não vê, você não sonda, você não olha para a pessoa para ver se ela realmente merece estar dentro da sua casa, no seu seio familiar, né? Você não tem uma prudência em examinar tudo isso, com quem você anda, quem você lidar, quem você escolhe para suas amizades. Deus também não é diferente, ele é organizado. Não que ele vá fazer acepção de pessoas, ele não vai escolher as pessoas de qualquer jeito, né? Ele tem um critério, ele pega as pessoas e ele
quer, que você se predisponha, aquele que está disposto a caminhar com ele, que tem um coração de amor para com ele, ele vai cuidar, ele vai zelar dessa pessoa. Muitas coisas ele vai permitir para que você venha amadurecer, muitas aflições vai acontecer na sua vida, muitas dificuldades para que você venha amadurecer durante essa caminhada, para que ela não seja de qualquer jeito e que você não entre pela porta lateral, mas que você entre pela porta da frente, porque ele falou que qualquer que entrar pela porta, qualquer que não entrar pela porta é ladrão e salteador. Lá em João 10:1 ele fala: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, não sobe pela parte central, né? É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, aquela pessoa que entrar com Deus, que entrar na porta central, aquela porta que Deus deu para você, você também não somente vai ser ovelha, mas você também é pastor de ovelhas, ou seja, você vai pastorear outras pessoas, você vai ensinar outras pessoas. Quando você entra no reino de Deus, você não entra só para ser ensinado, você também aprende a ser um professor, você aprende a ser um mestre, né? Jesus era chamado de mestre, mas ele também serviu. Ele não somente era mestre, ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu, ele falou que antes de ser mestre, ele precisava ser servo. Ele que era o maior exemplo, ele também estava sendo um exemplo de humildade, né? De servir, de mansidão, de domínio próprio, e todos os frutos do Espírito, Jesus carregou. Assim também ele quer que nós carreguemos. Então a gente não vai entrar no reino só para ser ensinado, a gente também vai ensinar. A gente não vai ser só ovelha, a gente também vai ser pastor, né? Jesus é a porta. E quem não consulta ele durante a caminhada está seguindo um caminho errado. Por quê? Porque não vai ter o auxílio dele, não vai ter a disciplina dele para que você possa trilhar um caminho tranquilamente, para que você possa chegar lá no reino de Deus tranquilamente e receber a sua coroa, né? Lá em Provérbios 13:13 ele fala: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. É necessário que nós possamos consultar a Deus para que nós possamos ter instrução. Mas aquele que zomba da instrução, ou que zomba do conselho, ou que não consulta a Deus, ou que não quer conselho, não quer ser disciplinado, esse cairá em desgraça, né? Mas aquele que respeita o mandamento, ele será recompensado, ou seja, todas as promessas de Deus vêm na vida desse. Provérbios 13:14 fala: o ensino dos sábios é fonte de vida, e é um homem que... Peraí, gente. Gente, eu tô com problema de vista e eu perdi meu óculos, então às vezes eu vou ficar aqui tentando decifrar o que tá escrito. E logo vou ver se eu consigo outro óculos para mim. Então ele fala: o ensino dos sábios é fonte de vida. Bom, e aquele que não busca conselho está perto da armadilha de morte. Isso é lá em Provérbios 13:13. Eu peço que vocês leiam esse livro de Provérbios. É um livro cheio de sabedoria, vai ensinar muito para você. Tem me ensinado muito o livro de Salmos, o livro de Provérbios. Todos os livros da Bíblia a gente aprende alguma coisa. Sempre a gente aprende algo. E sempre que a gente vai ler e relê-lo, a gente volta a aprender, né, de novo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é mais cortante que faca de dois gumes, ele já fala. Então ela se renova. Então é necessário que vocês leiam, né? Lá em Provérbios 13:14 fala que o ensino dos sábios é fonte de vida, né? E o homem que não busca conselho, ele está caminhando para a armadilha da morte, né? Então, esse ensino não é qualquer ensino que Deus quer nos ensinar. Ele é um ensino que traz sapiência de Deus, porque a gente não devemos nos encher e dizer: ah, eu sou sábio, né? Encher o nosso peito e dizer que nós somos sábios, né? Porque ele fala que nós não devemos nos pautar no nosso próprio entendimento, mas buscar a sabedoria, porque ela provém de Deus. Provérbios 13:18 fala: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Todo aquele que
acolhe a repreensão de Deus, a disciplina, ou do seu pastorado, do seu discipulado, ou dos seus pais, ou da sua mãe, ele sempre recebe um tratamento honroso, porque ele aprende a ser sábio. A disciplina, ela traz sapiência de Deus pra gente, né? A sabedoria de Deus pra gente. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20, né? Então, aquele que anda com sábio é aquele que busca sabedoria em Deus, não sábio, aquele homem que tem 5 faculdades e fala 20 idiomas. Não estamos falando desse tipo de sábios. A gente está falando dos sábios que buscam sabedoria na fonte divina, que é na fonte de Deus. Então, esses sábios, quem anda com esses sábios é companheiro de sabedoria, se torna mais sábio, mas aquele que anda com tolo, ele acabará mal, porque essa pessoa não busca a sabedoria em Deus, né? Quando andamos com a fonte da sabedoria, que é Deus, então nós temos uma fonte que se renova a cada dia, que se restaura todos os dias, para que nos leve para a vida eterna, que salta para a vida eterna, né? É essa fonte que traz muitas bênçãos para a gente, que são colocadas em nossas vidas, que são derramadas em nossas vidas, né? O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. Provérbios 13, 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. A pessoa que busca conselho em Deus, ela aprende a ser íntegra, ela aprende a ser justa, ela aprende a ser honesta. Então, todas as promessas de Deus serão cumpridas na vida dessa pessoa, né? Quem quer ser próspero tem que aprender a ser justo, né? É essa lição que eu tiro desse provérbio. Se você quer ser próspero, então aprenda a ser justo. Como vai aprender a ser justo? Olhando para o homem? Não, olhando para Deus. Nós somos falhos. Nós não devemos olhar para homem algum, achando que deles nós vamos ter o perfeito exemplo. O perfeito exemplo está na figura de Jesus Cristo. Ele é a nossa figura de perfeição. Nós devemos buscar nele, porque nós podemos alcançar a mente de Cristo. Lá em Romanos 12 ele fala, né, que nós devemos andar com Cristo, pois nós temos a mente de Cristo. Quando a gente decide ser filho de Deus, decide buscar a sabedoria dele, ele renova a nossa mente, ele renova o nosso coração, nosso espírito, para que nós possamos almejar por ter novas atitudes. Então, se você quer ser próspero, seja justo, aprenda a ser justo. Deus ama quem se predispõe a aprender com ele, porque vem a prosperidade dada por Deus, né? Então, aquele que se predispõe, desculpa, gente, aquele que se predispõe, né, todas as áreas da sua vida, haverá prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver só com a área financeira. Nós podemos ser prósperos no seio familiar com nossos filhos, na medida que a gente trata com ele, na medida que a gente disciplina os nossos filhos, as nossas relações podem se desenvolver, podem amadurecer, a gente pode amadurecer mentalmente para que nós possamos disciplinar os nossos filhos e aprendemos a disciplinar. Isso é prosperidade, né? A gente pode ser próspero financeiramente também, mas também a gente pode ser próspero no reino de Deus, como? Espiritualmente. A gente pode aprender a ler a Bíblia e trazer sabedoria para que nós possamos não só pôr na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. Por que eu venho falar da palavra de Deus aqui para vocês? Porque eu estudei ela, porque Deus ministra no meu coração, Deus vai abrindo, né, o meu entendimento, vai expandindo a minha mente, e aí eu vou entendendo muito mais coisas, e aí eu sempre venho trazer uma palavra de sabedoria aqui para vocês, não vindo de mim, não daquilo que eu realmente entendo sozinha, mas eu entendo com Deus, porque a gente com Deus, a gente anda mais corretamente, a gente consegue trilhar uma caminhada e a gente consegue durante essa caminhada aprender e passar adiante, passar para os outros, porque antes da palavra servir para a gente, antes da palavra servir para os outros, tem que servir primeiro para a gente, porque se essa palavra não estiver servindo para mim, se eu não estiver pondo em prática, se eu não estiver vivendo essa palavra, então eu não posso dizer que eu sou filha de Deus, porque os filhos de Deus, eles não são hipócritas. A hipocrisia já ficou para trás, porque ele fala que quem é o pai da mentira é Satanás, e hipocrisia é mentira, né? Não é você falar toda a verdade, é você falar
é uma verdade misturada com a mentira. Então isso não é de Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente aprende a ser justo, a ser íntegro e não a ser hipócrita, porque a hipocrisia já ficou para trás, ficou no velho homem, a mentira ficou no velho homem. Então agora nós estamos trilhando um caminho de bênção, um caminho de luz, um caminho de paz. Ele fala que ninguém coloca um velador embaixo da cama, mas coloca em cima para que toda a casa seja iluminada. Ele está falando também da nossa mente. A casa de Deus é a nossa mente e o nosso coração. O que está pairando aqui em você? O que paira no seu coração? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ele estava falando da forma como a gente vê as coisas, da forma como a gente entende as coisas. Se você acha que o dinheiro é o seu Deus, que o dinheiro é a sua riqueza, então ele é o seu Deus, ele é a sua riqueza. E uma hora o dinheiro vai te deixar na mão, porque na hora da morte o dinheiro não nos salva, só quem nos salva é Deus. Quando a gente morrer, passar dessa daqui para outro patamar, para outro lado, né, a gente vai estar com Deus ou não, dependendo da sua escolha. Se você estiver escolhido Deus, andar com Ele, caminhar com Ele o tempo todo, com certeza você vai ter a vida eterna. Mas se você não caminhar com Deus, aí você vai para o fogo eterno, ou você vai sofrer, né? Ninguém sabe como é lá do outro lado, mas eu não quero ir despreparada para me descobrir depois. Eu quero me preparar agora, aqui antes, nesse momento, nesse presente, para que eu possa caminhar com Cristo, não só em vida, mas também em morte. E que depois da morte vem a ressurreição, né? Porque Deus, ele é vida, ele nos preparou para a vida eterna. Não a vida eterna aqui, né? Nesse plano físico, mas nossa vida espiritual, né? Como vai ser, só Deus sabe. A gente deve ler a Bíblia e a gente interpreta algumas coisas, porque eu imagino que haverá ressurreição, né? Em carne e osso. Eu acredito nisso, porque Jesus morreu e ressuscitou, e as pessoas podiam tocar em Jesus, Jesus se alimentava, né? Quando os discípulos duvidaram que Jesus havia ressuscitado, ele falou a um desses discípulos, disse: toca-me, né? Não seja crédulo, mas crente, né? Você acreditou porque você me tocou. Muitos, né? Ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Ou seja, não me tocaram, mas creram que eu ressuscitei, né? Então Jesus venceu a morte, assim nós vamos vencer a morte também, se a gente estiver andando com ele. E a morte em todos os patamares que você imaginar, ela será vencida no nosso corpo, quando a gente anda com Jesus, porque a gente é curado de muitas coisas. Ele cura a gente de todas as formas inimagináveis que você pode imaginar. A nossa mente, ela é limitada, mas quando a gente adquire a mente de Cristo, a nossa mente começa a se expandir, né? A absorver mais maturidade, mais sabedoria, mais tranquilidade. A gente descansa mais em Deus, a gente aprende a ter mais confiança durante essa caminhada, para que essa caminhada seja feliz, seja uma caminhada que a gente desfrute, que a gente possa contar dela para outra pessoa. Não existe você caminhar com Deus se você, por exemplo, está andando num caminho e esse caminho é tortuoso, é ruim, é doloroso, você nem quer passar essa experiência para outra pessoa, porque eu imagino que quando a gente é crente, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro, porque a gente aprende a ter misericórdia e amor no nosso coração. O que é ruim ninguém conta, a gente quer contar a coisa boa, né? Por exemplo, se você comprou uma casa, você logo não se contenta, não se mantém em contentamento porque você quer contar para alguém. Você está explodindo de felicidade, então você quer disseminar isso, você quer contar para alguém. Então a caminhada de Cristo é mais ou menos assim. Quando você está caminhando com Cristo, que você descobre as coisas, você se alegra, você se regozija e você quer distribuir isso para alguém, você quer contar como é caminhar com Cristo. Tem gente que fala: ser crente não é fácil não, então você não tá caminhando corretamente com Cristo, né? Você não está buscando, porque a gente vai passar por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Significa que você vai ter muitas alegrias durante esse caminho. Você vai se regozijar muito durante esse caminho. Muitas promessas serão cumpridas na sua vida durante esse caminho. E você vai jogando flores
né? É como se você estivesse construindo um jardim, onde você vai colher flores e vai doar flores para as pessoas, ou seja, pérolas, né? O seu olho não está fixo no dinheiro, na riqueza ou na sabedoria terrena, mas na sabedoria de Deus, né? Na riqueza divina, né? No poder divino, porque é isso que Deus faz na vida daqueles que Ele toca. Ele vai trazendo sabedoria, Ele vai trazendo riqueza, Ele vai trazendo prosperidade, Ele vai trazendo bem-estar, né? Ele vai trazendo disciplina, porque muitas pessoas querem estar dentro do reino de Deus, mas não querem ser disciplinadas, né? E lá na palavra de Deus fala que Ele disciplina aquele quem Ele ama, né? Se Ele está disciplinando você, é porque provavelmente Ele se importa com você e porque Ele te ama, porque a gente não vai disciplinar quem a gente não ama, a gente quer que a pessoa trilhe um caminho bem. Quando a gente dá um conselho para uma pessoa, a gente está dando de bom grado, porque a gente quer que aquela pessoa caminhe com Deus. Quando a gente busca sabedoria em Deus, a gente aprende a disciplinar as pessoas e dar disciplina e a aconselhar. Então essa é a palavra de hoje para vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Todo sábado eu estarei aqui às 7 da manhã, se Deus quiser, né, para trazer uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, a qual Deus falou no meu coração e eu passo aqui para vocês, né, contando as minhas experiências, como é andar com Deus. Vamos encontrar dificuldades? Sim, né? Eu acabei de recitar um versículo aqui que diz que nós acharemos aflições, mas não existe nada que a gente não possa conseguir fazer, né? A gente não é provado a ponto de a gente não conseguir, a gente sempre vai conseguir. Deus nos capacita para isso, Ele é o rei do mundo, Ele é o dono do mundo, então Ele é o nosso Pai, né? Essa é a nossa maior alegria, saber que nós somos filhos do rei, de um rei maravilhoso, bondoso, misericordioso, que nos tem dádiva para nos dar, né? Que nós possamos chegar até Ele por amor ao reino, e não somente pelas coisas que Ele nos dá, mas por tudo que Ele nos oferece em si, pelo Pai em si que Ele é, né? Pelo prazer de estar no colo dele e de caminhar com Ele. Então essa é a palavra de hoje para vocês. Fiquem com Deus, amo vocês em Cristo, até a próxima, se assim Deus permitir.